Deu ruim aí pro senhor Nicolas Ferreira. O Nicolas e o Eduardo Bolsonaro foram desmascarados essa semana. O Eduardo Bolsonaro, eu falei aqui num vídeo anterior, ele foi lá fazer turismo de tragédia. Tiago, o que é turismo de tragédia? São aquelas pessoas, muitas que não têm sentimento nenhum, empatia nenhuma, que quando vem uma tragédia, elas vão lá para ficar tirando foto, para ficar sorrindo, para ficar falando, nossa, estou aqui, e não para ajudar absolutamente ninguém. Foi o que Eduardo Bolsonaro foi fazer essa semana no Rio Grande do Sul. Enquanto as pessoas estavam morrendo, precisavam de salvação, precisava salvar os pets e tudo mais, o Eduardo Bolsonaro estava torrando dinheiro público junto do Nicolas, do Gustavo Geyer e de outros fascistas nos Estados Unidos pedindo sanções ao Brasil, ou seja, o Brasil ali na iminência de gastar bilhões de reais para reconstruir um dos estados que tem aí mais de 2 milhões de pessoas afetadas. E eles ali pedindo sanções para fazer com que o Brasil, com que ferre a economia do Brasil, para ver se eles conseguem, assim, acabar com a popularidade do Lula. Você vê que coisa, né? E aí, quando as pessoas que tinham que ser resgatadas já foram, algumas morreram, não foram infelizmente, mas todo mundo que precisava de resgate já foi resgatado. Quando os animaizinhos que precisavam de resgate, quase todos já foram resgatados. Quando tudo o que precisava ser feito ali na emergência já foi feito e agora o que se precisa é ajudar ali as pessoas e reconstruir, aí chega o Eduardo Bolsonaro de jet ski, sorrindo, já eu mostro aqui o vídeo, sorrindo, gravando foto assim, o Eduardo Bolsonaro jet ski assim, ó, pilotando jet ski com uma mão e com a outra assim, gravando o vídeo da tragédia, sorrindo. Por quê? Porque ele foi lá para tentar ganhar likes. Aí, o Nicolas Ferreira também, o Nicolas não foi nem ir lá, chegou aí, mas o Nicolas começou aí a usar a tragédia para tentar bater no governo Lula e para ganhar likes. Acontece o seguinte, quando ficamos sabendo que teve uma tragédia no Rio Grande do Sul, com muita gente afetada, várias cidades do Rio Grande do Sul decretaram estado de calamidade pública. E a gente tem que lembrar uma coisa. Infelizmente, os gaúchos votaram em prefeitos bolsominions. Quase todos eles. Mais da metade dos prefeitos gaúchos são bolsonaristas. E aí a esmagadora maioria, os que não são bolsonaristas, são de direita. E aí tem um pezinho e meio no bolsonarismo, como o governador Eduardo Leite. E o que acontece? Esse pessoal, além deles acabarem ali com a natureza, o que faz com que tenha mais enchentes e mais desgraças, eles ainda se aproveitam da desgraça para roubar dinheiro público. Mostrei aqui na semana passada um vídeo do Paulo Pimenta, em que ele sabia que o prefeito de uma cidade que é Farroupilha, que é um bolsominion, ele sabia que esse prefeito não precisava de ajuda nenhuma. E o prefeito já tinha feito post nas redes sociais xingando o Lula, xingando ministros do Lula. O Paulo Pimenta gravou a ligação com o prefeito. Que bom que gravou a ligação, porque o prefeito também gravou a ligação, editou e publicou um vídeo editado na internet para detonar o Paulo Pimenta. No vídeo o prefeito gritava, falava que tá tudo embaixo d'água, que precisa de no mínimo 10 milhões imediatamente para reconstruir, que tá uma calamidade e tudo mais. Só tem um problema. Problema não, na verdade é o oposto de problema. O problema aí pro argumento do prefeito apenas. Nenhuma rua em Farroupilha foi alagada. Aí você fala, peraí, Tiago. O prefeito gravou aquele vídeo xingando o Paulo Pimenta, xingando o governo, gritando, editou, ele tirou do vídeo a resposta do Paulo Pimenta que diz, olha prefeito, você não apresentou plano de trabalho e você não pediu, você não protocolou pedido de dinheiro, como é que eu vou mandar se você não protocolou? Essa parte ele tirou. Só que tinha uma coisa, o prefeito não precisava de dinheiro algum porque nenhuma rua na cidade dele alagou. Não tem desaparecidos na cidade dele. Não tinha animalzinho, cachorrinho, gato ali em cima de telhado, nada disso. Nada. A cidade dele não foi atingida. E o prefeito estava usando isso para tentar pegar 10 milhões do governo federal. Para quê? Porque uma coisa boa parte da população não sabe, vou explicar para você. Talvez você se lembre disso da época da Covid, talvez não. Quando uma cidade, um estado ou o país estão em situação de calamidade pública, e isso é decretado, eles podem fazer compras sem licitação. Licitação é o seguinte, imagina que um governo municipal precisa ir comprar remédios para a população. O governo vai lá, faz uma licitação, faz um edital, que é um documento dizendo, ó, precisamos do remédio tal, na quantidade tal, e o fornecimento tem que ser assim, assado durante os próximos anos. E aí, os laboratórios que fornecem esse remédio vão lá e falam, ó, eu forneço por tanto, consigo te fornecer nessas condições. A outra vai lá e fala, ó, eu forneço por tanto. Aí fazem um leilão. Quem tem o melhor custo-benefício é escolhido e é tudo público. Se tiver roubo de dinheiro público, todo mundo fica sabendo, o Ministério Público vai lá e prende os prefeitos. Dou um exemplo, em Santa Catarina tem 22 prefeitos bolsonaristas que foram presos por corrupção.
Alguns deles num esquema, todos eles num esquema de corrupção, fraudando editais, alguns não, todos, fraudando editais e fraudando licitações para coleta de lixo e para segurança pública. Quer dizer, eles fraudam licitação. Agora você imagina se é calamidade pública e você não precisa fazer licitação. Aí não tem esse risco de ser preso por fraude em licitação. Que você simplesmente fala, nossa, era calamidade, eu comprei 10 vezes mais caro porque era o que tinha. Então, vários prefeitos passaram a decretar calamidade pública sem precisar. Que são prefeitos bolsonaristas que queriam roubar dinheiro público. Roubar dinheiro público. A gente está falando na tragédia, nossa, tem gente que não está ajudando assim, assado. Vimos aí o Whindersson, Jojo Todinho, outros influencers lixos que viraram fiscal de ajuda. Nossa, você está ajudando, mas você está gravando vídeo, isso não vale. Olha, você está ajudando, mas você só está ajudando porque é para fazer politicagem, não vale. E eu não vi post do Whindersson, da Jojo Todinho, do Paulo Marçal, da Luísa Sonza e de outros influenciadores aí, dizendo, olha, um monte de prefeito decretou calamidade pública para roubar dinheiro público, se aproveitar da tragédia para roubar, da tragédia de outras cidades, para roubar dinheiro na cidade deles. Fora os prefeitos que têm tragédia na própria cidade que vão roubar também. Como na pandemia a gente ficou sabendo lá em Santa Catarina, roubavam respirador, o governo Bolsonaro tentou roubar dinheiro na compra de vacinas, tudo mais. Então veja, é um modus operandi do bolsonarismo. É isso que o Nicolas Ferreira anuncia aí. O Nicolas Ferreira ele é deputado por Minas Gerais. Tem uma coisa sobre parlamentares. Parlamentares têm emendas que são impositivas. Mais de 10 milhões aí por parlamentar. Chega a 15 milhões para os deputados. Quer dizer que o governo Lula é obrigado a pagar essas emendas. Então não interessa se o Lula quer ou não, ele é obrigado a pagar. Quando um parlamentar é eleito pelo estado tal, o que se espera é que ele vai pegar o dinheiro das emendas dele e ele vai enviar para o estado que o elegeu. Então imagina ali um deputado por São Paulo, você imagina que ele vai pegar o dinheiro das emendas e enviar para São Paulo, ou para municípios do estado de São Paulo, ou para o governo do estado de São Paulo. Aí o parlamentar escolhe nessas emendas aí. Eu não estou falando do Bolsolão, do orçamento secreto e tudo mais, que aí era secreto, os caras mandavam para roubar mesmo e tudo mais. Não, estou falando aqui de emendas impositivas, tudo transparente. É isso que o Nicolas, deputado por Minas Gerais, resolve fazer politicagem com a tragédia junto com o Eduardo Bolsonaro. E o Nicolas resolveu anunciar que ele está mandando aí verbas para o Rio Grande do Sul, para as vítimas. Aí você pensa, caramba, que bom, né? O cara é deputado por Belo Horizonte, mas ficou comovido e tá tirando, por Belo Horizonte, por Minas Gerais, tá tirando dinheiro dos mineiros para os gaúchos. Os mineiros não vão nem ligar muito, porque, pô, pelo menos os gaúchos estão precisando mais nesse momento, né? Vamos lá, aí Nicolas Ferreira colocou aqui, ó, e foi desmascarado, e depois fui ao Google verificar, né? Redirecionei R$500 mil das minhas emendas ao orçamento federal para 3 municípios do Rio Grande do Sul. São eles: Venâncio Aires, Vespasiano Correia e Farroupilha. Aí alguém comentou, Thiago Bagatin comentou, engraçado, 2 dos municípios que você escolheu não estão em situação de calamidade pública. Como se vê, sua intenção é apenas mandar grana para os comparsas bolsonaristas e não ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Aí você vai lá no Google e vê quais são os municípios que estão em situação de calamidade pública. Aí você vai ver aqui a lista de municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul, né? Aí você vai aqui, tá por ordem alfabética, tá? Revista Exame. Aí você vai lá, E, F, cadê? Ele pula do E pro F, Fo, G... Cadê Farroupilha? Não tá. Aquele prefeito ladrão, ele decretou calamidade pública para ver se ele roubava um dinheirinho. Só que aí tiraram calamidade pública do município dele. Não está nem em situação de emergência. Não é calamidade pública, não é emergencial. O Nicolas Ferreira mandou milhões aí para quem não precisa. Ele poderia ter mandado para qualquer um desses municípios aí. Arambaré, Arroio do Meio, Barra do Rio Azul, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Candelária, Canoas, Canudos Verdes, Caxias do Sul, Colinas, eu nem vou falar todos aqui, que são 50 quase. Ele não mandou. Aí ele mandou para Venâncio Aires. Esse está em calamidade pública, Venâncio Aires. O outro, Vespasiano Correia, também não está, nem sequer em emergência. O Nicolas Ferreira pegou 3 milhões, ele mandou para 3 prefeitos bolsominions. Aí ele mandou 2 milhões, que ele poderia ter mandado para as vítimas das enchentes, e ele mandou para prefeitos que não precisam absolutamente de nem um centavo. Então ele tirou dinheiro dos mineiros que votaram nele para dar para os gaúchos. Ele fala, pô, nobre. Só que desse dinheiro só 1/3, na verdade, foi para quem está precisando, que é o pessoal lá de Venâncio Aires. O resto foi para quem não precisa
e para quem decretou calamidade pública lá atrás para ver se roubam algum dinheiro. Agora não é mais calamidade pública, eles não podem mais. Eles vão tentar, viu? Eu tô avisando. Às vezes eu aviso, as pessoas falam, Thiago só tá falando, aí depois acontece. Eles vão tentar fazer compras aí por as cidades deles sem edital, sem licitação e sem nenhuma fiscalização. Eles vão tentar roubar dinheiro público, anota o que eu estou falando. E parte do dinheiro que eles vão tentar roubar aí são emendas federais que o Nicolas Ferreira mandou para as cidades que não precisam. Anota isso. E aí, o Nicolas está aí debochando das vítimas. Foi cancelado o Nicolas, viu? Assim como o Eduardo Bolsonaro. O próprio Thiago Bagatin mostrou aqui no Twitter que ele ali humilhou o Nicolas. Mais de 3.700 compartilhamentos no post dele. Aí outras pessoas também passaram a publicar aí, o Nicolas Ferreira mentiu, o Nicolas começou a ser exposto, o nome do Nicolas passou a estar entre os assuntos mais comentados da rede social, e para piorar, o Vinícius Bettiol anunciou aí, ó, o meu amigo Léo Bastos da TV Repensar, ele também me avisou e avisou para o Vinícius, que publicou aí na rede, que a investigação contra o Nicolas pelas fake news que ele disseminou já foi tornada sigilosa e já está aí no núcleo, vou aqui ler o nome do núcleo que está, já está no núcleo criminal extrajudicial. Eu tinha falado já que estava nesse núcleo, mas agora foi tornada sigilosa a investigação, quer dizer, eles começaram. Quando a investigação ainda não é tornada sigilosa, você vê em que pé ela está. Quando é tornada sigilosa, é porque eles começaram de fato a investigação. E aí você não vê mais em que núcleo tá, se vai para PGR ou se não vai, você já não sabe mais onde está a investigação, só quando ela acaba a gente fica sabendo. Então já tem a investigação contra o Nicolas e a coisa vai ficar feia. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui desmascarando todos estes malditos, viu?